Olha, que tem gente que defende os ídolos com unhas e dentes, independente se ele tá certo ou errado, tem. Mas a última declaração da diretora do filme da Arlequina foi um pouquinho difícil de defender. Eu não sei você, mas eu não tenho 50 milhões no meu bolso pra dizer que a gente perde assim a qualquer custo. Não achei 50 milhões no chão, né? Então, assim, um pouquinho complicado. Basicamente, para quem não entendeu sobre o que a gente está falando, a produção do filme Aves de Rapina precisava alcançar 250 milhões de dólares de arrecadação para que a Warner não saísse no prejuízo do filme, mas eles acabaram sim tendo um prejuízo de 50 milhões de dólares. E vamos combinar que não é pouco, mas o que eu acho mais incrível é que vai ter uma continuação do Aves de Rapina, e não parece que assim foi um sucesso, sabe? E a desculpa da diretora foi basicamente o seguinte: sei que o estúdio tinha expectativas muito altas para o filme, assim como todos nós. Também havia opiniões desfavoráveis sobre o filme estrelado por mulheres, e o mais irritante é que talvez tivemos a prova de que as pessoas ainda não estão prontas para esse tipo de produção. Acredito que há diversas formas de interpretar a falta de sucesso do filme, mas sinto que as pessoas gostam de se apoiar nesse ângulo. Ela basicamente acha que as pessoas não estão prontas pra ter um filme de super-herói estrelado por mulheres? É isso? Então, eu acho que a gente já passou da fase desse tipo de questão, sabe? Tipo, a gente teve Capitã Marvel ano passado, ano retrasado, 2018. E foi um sucesso, assim, estrondoso. Ele custou mais ou menos o dobro do que o filme da Arlequina, só que arrecadou 5 vezes mais, quase 6. O filme do Capitão Marvel arrecadou 1 bilhão pro estúdio da Marvel. 1 bilhão. E o filme também é estrelado com uma protagonista feminina. Avaliaram a bilheteria do Aves de Rapina como sendo algo decepcionante, e para essa argumentação, vamos dizer assim, a diretora também disse basicamente o seguinte: Aves de Rapina não é um filme forte de super-herói comum e não deve ser julgado como um, mas também a questão de como toda a produção é encarada pela mídia. No Twitter, as pessoas compararam a linguagem de manchetes que falavam sobre as bilheterias de Aves de Rapina e Ford vs Ferrari. A estreia de Ford vs Ferrari foi descrita como forte e disparada em primeiro lugar, com 31 milhões nos Estados Unidos. Já Aves de Rapina estreou com 33 milhões, mas foi descrito como decepcionante. E ambos tinham um orçamento muito parecido. Assim, eu até entendo a alegação. Pausa pros cachorros. Eu até entendo o argumento dela, mas sendo bem sincera, eu acho que o mercado de super-heróis e o mercado de filmes meio históricos, que é o Ford versus Ferrari, né, são completamente diferentes. Tipo, Aves de Rapina era pra ser um filme super mais jovem e coisa assim, só que aí botaram umas cenas meio desnecessárias, assim. E atrai um público geek também, né, um público bem, até que não jovem assim, mas quem gosta de Batman vai querer assistir esse tipo de coisa, entendeu? Sim, só que eles tiraram boa parte do público dele na burrice, porque o filme teve algumas cenas meio pesadas da Arlequina quebrando a perna de um cara, um negócio assim. E isso fez a classificação subir para 18 anos. Teve uma cena que eu acho que você não viu também, porque eu cobri os seus olhos nessa parte, que o vilão do filme, o Máscara Negra, eu acho, alguma coisa assim, ele arranca a pele da cara de um dos personagens. E é uma cena bem forte. Assim. Então, assim, o filme podia ter uma classificação indicativa bem mais baixa, sabe? Tanto porque teve toda a propaganda de ser uma diretora mulher, que ia sexualizar menos a Arlequina, coisa e tal. E tem cenas realmente que tá bem indicado que é uma cena de abuso, mas nem por isso precisa mostrar o corpo de uma mulher. Isso eu acho muito legal, um mérito, assim, enorme pra diretora. Só que aí ela vai lá e dá uma dessa e perde a chance de ter um público de talvez 14, 16 anos que podia gostar do filme, sabe? Mas eu quero ressaltar que de forma nenhuma a culpa é da Margot Robbie. Ela tava linda, perfeita, maravilhosa. O filme foi completamente apoiado nela e só não foi um fracasso por causa dela.
talvez tenha sido um pouco um fracasso. Mas, enfim, ela salvou boa parte do filme. E ela tava linda, perfeita e maravilhosa, igual ela tava no Uma Vez em Hollywood, assim, por sinal, eu adorei. Eu fiquei muito triste que ela não ganhou Oscar nem nada, assim, eu gosto muito dela. Acho que deu pra ver. Mas, no geral, eu gosto de todos os filmes do Tarantino. De todos que eu vi, porque muitos eu fugi de ver por causa da história toda sangue, né? Tanto que vocês viram que ele cobriu meu olho, coisa e tal. Ela realmente não consegue ver sangue. E ela quer ser atriz, então ela sabe que o sangue é de mentira. Mas ela não consegue ver o sangue de mentira. Não, Ai, gente, eu não vou me justificar nesse vídeo. Mas... talvez Olha só, eu acho que eu justifico tão bem quanto o Tarantino. Que a justificativa dele pra não ter pegado o filme do Luke Cage foi que... foi tipo acho que foi uma discussão de bar com os amigos dele, porque ele queria que o Morpheus da Matrix fizesse o personagem principal, e os amigos falavam, não, é outro cara que devia fazer, não sei o que, não sei o que lá. Ele ficou, nossa, será que eu tô maluco? E recusou o filme, assim. Ano passado ele recusou Star Trek. Eu não vou julgar, porque ele só faz filmes bons. Mas é meio triste pensar que ele pode estar, tipo, já recusando o filme pra parar de uma vez, sabe? Realmente, os filmes dele são realmente muito bons. Eu não costumo ver filme violento também. Mas de pessoas que eu conheço que já viram praticamente todos os filmes dele, sempre falam muito bem, né? Da direção de arte, de como os filmes são em si, assim. São realmente filmes que são bem vistos aí, né? Tirando os fatos da violência e do sangue, são filmes realmente bons aí. No último filme que ele fez, teve muita gente que achou que o personagem do Leonardo DiCaprio era, na verdade, um compilado de indiretas, digamos assim, que ele ia parar de vez com o cinema dali a pouco. Porque já fazia uns anos aí que ele falava da aposentadoria dele, e ele falou alguma coisa sobre se aposentar com 10 filmes. Mas assim, não sabemos o quanto que isso é verdade, o quanto que isso não é. E assim, quem fala de aposentadoria há tanto tempo pode repensar isso também, né? Realmente. Mas é o que ele falou, os filmes são sempre muito, muito, muito bonitos. Ano passado não ganhou. Ano passado ou esse ano? Quando foi o Oscar, gente? Eu tô perdida. Ele não ganhou o Oscar de direção de arte, apesar de ter sido uma das melhores direções de arte que eu já vi. Ele perdeu pra 1917, mas é um filme, assim, que eu dei sorte de assistir na telona, antes dos cinemas fecharem, porque tava aquela coisa linda. Já que a gente entrou nesse assunto de filme de super-herói e esse tipo de coisa, o vírus do Batman tá todo aí, né? O cara tá maluco, o cara tá louco. E faz a gente pensar o que os filmes que tiveram pouquíssimo tempo na telona, tiveram a sua temporada aí interrompida, o que eles vão fazer, sabe? Porque, beleza, parece que a solução é o serviço de streaming, a Netflix, toda essa coisa aí. Mas você pega um filme, tipo o filme do Tarantino, lindo, perfeito, e você coloca pra passar numa telinha justo quando tá com qualidade reduzida. É quase um crime, gente. Realmente você não vai conseguir desfrutar de tudo que eles trabalharam tanto pra conseguir produzir, né? Pra tela gigante que a gente não pode mais frequentar devido a esse carinho aí. Uma coisa que foi realmente lançada online e que fez um bafafá, me deixa com imagens antigas, foi um documentário do Michael Jackson que chama The Real Michael Jackson, que basicamente relançou uma polêmica bem antiga, mas que tinha voltado num documentário do ano passado, Leaving Neverland, ou Deixando Neverland, que voltou com todas aquelas acusações em cima do Michael Jackson sobre ele ser... Dedóvilo. Não pode falar. YouTube, eu sei, é por isso que eu passei. Dele gostar de crianças de um jeito... Não pode. Não pode. Realmente não pode, gente. Tá fazendo piada, mas não pode, pelo amor de Deus. Enfim. E já tá escalado pra sair um filme do Michael Jackson. Outro filme, né? Só fala de Michael Jackson nesse mundo. Que vai realmente passar por toda a história de vida. E eu acho isso muito mais justo. Porque assim, o Michael Jackson não teve uma infância fácil. Tipo, o pai colocava ele pra fazer aquele bando de show. E o pai falava mal do nariz dele, falava mal da pele dele, falava mal de tudo. E, tipo, ele fez um comercial que o cabelo dele pegou fogo. Sabe? Tipo, se você me disser que isso é uma infância fácil, eu vou ficar um pouquinho surpresa. Então... Realmente eu acho que esse filme, pra quem é fã do Michael Jackson, vai ser muito bom, né?
vai ser um filme que realmente vai dar um bom dinheiro aí se estiver bem produzido, obviamente. Né? Vai. Mas assim, já que estamos falando de grandes personalidades, vamos falar da atriz de Friends. Friends, meu queridinho. Gente, esse coisa só teve queridinho, né? Vamos combinar. Mas enfim, a Jennifer Aniston deu uma declaração bem, assim, surpreendente e triste. E eu preciso confessar que eu entendo um pouco ela. Ela disse que tá tendo muita dificuldade de lidar com tudo que tá acontecendo ultimamente, do corona, de tudo, e que ela foi diagnosticada com... Calma que eu sempre falo essa palavra errada. Agorafobia. Foi. Agorafobia. Agorafobia é basicamente uma pessoa que ela vai ter medo de todas as situações que podem deixar ela em pânico. Porque isso geralmente acontece depois dela ter algumas crises de pânico. E, assim, eu tô bem longe de ser uma psicóloga pra poder falar disso. Mas eu acho que isso na época do corona deve ser realmente bem doloroso. E bem difícil pensar que você não consegue se aproximar de outras pessoas. E querendo ou não, agorafobia é bem vendido como fobia de pessoas. E realmente a pessoa pode ter medo de lugares muito cheios ou coisa assim. Mas pra uma pessoa que tem crise de pânico, o apoio é muito importante, sabe? E eu falo isso do meu lugar de fala, antes que venham falar alguma coisa. Porque eu realmente tenho crise de pânico e eu sei o quanto é importante você ter alguém pra te apoiar. Então eu realmente espero que a Jennifer Aniston esteja bem. Ela tá com o apoio de todos os fãs, eu inclusa. Então... Eu não assisto Friends, mas aqui, ó, solidariedade aqui, né? Esperamos que ela fique bem, assim. Realmente, eu não gosto muito de Friends. Ela gosta bastante. Claro que eu gosto de Friends, gente. Quem não gosta de Friends é otário. Você namora um otário, então. Sempre soube. Enfim. Acho que é isso que temos por hoje. Vamos torcer pela Jennifer Aniston e torcer pelo Tom Hanks, que tá com corona. Gente, eu vou chorar. Por que fazem isso com as pessoas que eu gosto? Não é justo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. A gente ainda tá em desenvolvimento, né, sobre como falar, como interagir com a câmera, um negócio que a gente tá aprendendo. A câmera, ainda. microfone. A câmera, microfone. A gente tem outros 2 canais que a gente vai começar a postar vídeos também. Acho que a gente vai fazer esse, vai dar uma encaminhadinha nesse primeiro, ver o que as pessoas estão achando. Se tiverem sugestões, deixem aqui pra gente. Se quiserem conversar com a gente vai estar respondendo tudo que a gente puder. E falei como se eu fosse um canal enorme agora. Nossa. Realmente. Nossa, somos um canal realmente incrível, não é mesmo? Ai. A gente espera que a gente vai conseguir melhorar muito das nossas produções aqui, realmente, né? Mas por enquanto que a gente tem é isso. Enfim, quem falou com vocês aqui foi o Mayu e a Maia. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até mais.